primeiro ensinamento. Estratégia não é fazer o que você gosta. Fazer o que você gosta, criança faz o que gosta, né? O primeiro erro do produtor rural é confundir aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele tem aptidão, aquilo que ele tem a história da família, confundir isso com estratégia de negócio. A estratégia de negócio é sobre mercado, é sobre imóveis, é sobre longo prazo, não é simplesmente atividade prazerosa. Então, primeiro, você tem que fazer o que dá resultado. Depois que aquilo dá resultado e você tem condições, aí você vai fazer o que você gosta. Primeiro você faz o que tem que ser feito, né? Então a gente fala isso, criança que faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Então o cara que queria ser pecuarista recebeu um rebanho e teve que plantar soja porque não tinha dinheiro para tocar pecuária e não sabia plantar soja, tá? E depois que ele conseguiu ao longo dos anos fazer todo esse movimento que eu te contei aqui, ele virou não, sempre foi pecuarista, mas era pecuarista de pequeno porte. Ele tinha um pequeno rebanho que cresceu organicamente ali dentro. Ele não fazia aquisições, compras, era só se reproduzindo entre eles ali, né? E segurando o que dava para segurar e vendendo o que dava para vender. Então, ele, né, virou, né, um pecuarista a partir, né, de uma estratégia de longo prazo. E a outra coisa, né, é o imóvel. Então, a estratégia dele foi uma estratégia que visou o longo prazo. Foi uma estratégia que teve repercussão. A gente está falando aí de começo dos anos 90 para hoje, a gente está falando aí de mais de 30 anos. Então, quem pensa só no próximo ano, quem pensa só no final do ano, quem pensa só no próximo mês, não está pensando nunca em estratégia, está apenas reagindo e sobrevivendo. E, como a gente fala, né? As decisões que a gente toma na fazenda, preste atenção numa aplicação prática. As decisões que você toma, o quanto estão sendo decisões estratégicas, de viés racional, lógico, 1 mais 1 é 2, ação, consequência, se faz aquilo, o que acontece depois, o que vai acontecer, o que deve acontecer se eu continuar fazendo isso pelos próximos anos, o que isso acontece lá no longo prazo, onde eu quero chegar, que caminhos que eu tenho que seguir, né? Então isso é visão de estratégia, tem que ser racional e usar decisões de estratégia. Ou se você tem quantas decisões que você tem tomado que são baseadas apenas em emoções. Quando eu falo emoções, fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho mais legal, aquilo que é a história da minha família, isso é uma decisão emocional, tá? Então, sempre pense nisso, tomando as decisões que você toma. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz, que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.